Eu me criei ouvindo rádio. Eu aprendi rádio de ouvido. E aprendi rádio de ouvido num tempo em que havia uma emissora que tinha, naquela época, o mesmo poder, guardadas as proporções, que hoje tem a Rede Globo de televisão. Era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi uma invenção do presidente Vargas. Getúlio Vargas morava na fronteira do Rio Grande do Sul, ouvia rádios argentinas, que eram as melhores rádios do que o Brasil tinha. Tenho certeza que quando ele chegou ao Rio de Janeiro como presidente e lá deixou a sua marca em vários monumentos que foram construídos a partir da administração dele, se há um que nós podemos identificar, é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Por quê? Porque com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esta foi a ideia que Getúlio teve, de fazer uma rádio mais poderosa, muito mais rica em talentos do que as emissoras argentinas. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro falava para todo o Brasil. O espectro radiofônico estava aberto, não havia quase interferências. Na casa da minha mãe e do meu pai, em Lages, como menino, cansei de sentar ao lado da minha mãe e acompanhar as novelas pelo rádio. Acompanhava os programas políticos com meu pai. E eu só fui descobrir que havia pelo rádio futebol, porque em 1950 um ponteiro direito foi na linha de fundo, deu um chute, Barbosa não pegou e o Uruguai nos ganhou dentro do Maracanã a Copa do Mundo. E eu não ouvi esse jogo, porque eu nem sabia que tinha futebol no rádio. Naquela tarde eu tinha ido para o matinê, para o cinema, e só depois então descobri que ali, naquele momento, havia uma magia. Como era possível que 30 ou 40 uruguaios dentro do Maracanã de 200 mil pessoas, nós perdêssemos um jogo que o empate servia? Mas o que eu quero referir é que ali, naquele dia, a partir daquele dia, o Brasil viveu uma comoção nacional. Eu só me lembro de mais duas comoções nacionais no nosso país. A primeira é essa: o Rio de Janeiro parou, o público, 200 mil pessoas saíram do Maracanã desnorteadas, num silêncio como se tivesse acabado o mundo. E isso se espraiou por todo o Brasil em função das emissoras de rádio que lá estavam transmitindo. E isso foi uma coisa tão importante que o Brasil ficou com um complexo de culpa. Será que nós não somos capazes de ganhar uma Copa do Mundo? Porque em 1938 beliscamos antes da guerra e não levamos. Aí toda a interrupção da guerra, foi preciso esperar até 1950, veio para o Maracanã, nós tínhamos tudo para ganhar, não ganhamos. E o Brasil ainda perdeu mais uma em 1954. Mas então, a partir daquele momento, eu como um menino que ouvia o rádio com os meus pais, eu descobri que havia futebol no rádio. E esta descoberta mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu nunca imaginei que viesse me transformar num profissional de rádio, porque aí eu fui buscar espaço numa emissora pequena que tinha lá em Lages, em Santa Catarina. Comecei a brincar de rádio lá e aprendi de ouvido. Eu ouvia tanto rádio que de repente as pessoas achavam que eu já tinha conhecimento de rádio suficiente para me entregar o microfone, como fizeram nessa pequena emissora lá em Lages.